a gente confundia com uma baleia, a palavra não fala baleia, fala grande peixe, engoliu Jonas e depois de 3 dias o grande peixe vomitou Jonas, e é isso que está escrito. Só que é interessante que no livro de Jonas fala do grande peixe 2 vezes, e o nome de Deus é falado 36 vezes nesse livro. Então, esse livro, ele não trata sobre isso, ele não trata sobre o peixe, ele não trata sobre Jonas, ele trata sobre Deus e a misericórdia de Deus. É muito interessante isso, mas a gente, quando é criança, a gente aprende as histórias as histórias bíblicas na escola bíblica dominical infantil, e a gente guarda isso no nosso coração. É isso, né? Tem até a musiquinha do Jonas engolido pela baleia, e na verdade é um grande peixe, e a gente guarda isso no nosso coração. Mas esse livro ele é muito profundo, e esse texto também. Então eu gostaria que nós lêssemos juntos Jonas 4, que diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que eu viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por conta de uma planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Alguns teólogos falam que essa é uma novela, uma história fictícia. Mas não tem como ser, porque Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala assim: eu não vou dar nenhum sinal mais. O sinal de Jonas basta. Então ele é um livro histórico, ele aconteceu de fato. Jesus não citaria um sinal que fosse apenas uma alegoria, uma parábola, uma novela. Ele é um livro de fato histórico. E se a gente pensar bem, a gente crê que Cristo veio em carne, Cristo morreu por nós e Cristo ressuscitou. Se nós cremos nisso, por que nós não cremos que Deus é capaz de fazer Jesus ressuscitar e não é capaz de fazer um peixe engolir Jonas e vomitar Jonas? Por que a gente às vezes cria essa restrição? Não, mas não é possível que isso tenha acontecido. Se Jesus ressuscitou, todas as outras coisas que estão escritas na Bíblia, elas são possíveis de acontecer. E isso, de fato, aconteceu. E Jonas era de Jeter-Hefer, que é mais ou menos de 7 a 9 quilômetros lá de Nazaré, uma região do norte de Israel, perto da Assíria, que sempre esteve em conflito. A Assíria, cuja capital é Nínive, estava em guerra com a Síria. A Assíria com A, a Síria em guerra com a Síria, sem A. A sem A versus sem A. A Síria versus Síria. E nesse tempo, Jonas havia profetizado antes que Israel ia prosperar e que os limites de Israel seriam o mesmo limite da época que foi do rei Davi. E com esse conflito da Síria contra a Assíria, houve paz em Israel e Israel prosperou e reinava o rei Jeroboão II e, de fato, aconteceu de ser estendidas os limites de Israel, alcançando o que era, de fato, na época do rei Davi. Então, houve uma grande prosperidade econômica, houve paz nas fronteiras, mas havia uma decadência moral e espiritual entre o povo de Israel. Esse era o contexto. E Nínive
era uma das maiores cidades do mundo. Diz que a muralha de Nínive tinha 30 metros de altura e ela era tão larga que podia passar 2 carruagens em cima delas paralelamente, de tanto que era ela larga. Era uma cidade fortificada, só que eles eram um povo muito cruel. Eles gostavam de expandir o seu território, eles se metiam em diversas guerras e falam que eles eram tão cruéis que eles empalavam as pessoas. Eles faziam as pessoas da cidade ficarem cegas para que elas não podiam sair da cidade e às vezes empilhavam as cabeças na porta da cidade que eles iam matando. Aí eu estava vendo que, para você ter ideia, foi escrito um livro há pouco tempo atrás sobre a biblioteca esquecida de Hitler, a biblioteca esquecida de Hitler. E lá fala que um dos livros que compunha a biblioteca de Hitler era As Táticas Assírias de Guerra. Você vê aquilo que aquilo que a Síria fazia, que os ninivitas faziam, compunha o pensamento de Hitler. Foi baseado nisso também, para vocês verem tanto que ele era cruel. E Jonas era um cara extremamente informado, politizado, sabia de tudo que estava acontecendo, e chega Deus para ele e fala assim, agora você vai pregar para os ninivitas, e eles vão se converter. Aí Jonas pensa assim, de jeito nenhum. Porque se esse povo se converte, Deus é misericordioso, esse povo ainda vai converter, e se esse povo converter, lá para frente, eles podem se voltar contra a gente. E de fato, gente, se a gente estudar a história, isso aconteceu. E aí Jonas, o que ele faz? Eu tenho que ir para Nínive. Nínive é de 400, eu li que era de 400 a 800 quilômetros de onde ele estava, ali perto de Nazaré. O que ele faz? Ele pega um navio e vai para Tarsis. Tarsis de Nínive fica mais ou menos 4.000 quilômetros. Alguns falam mais, outros falam menos. Mas era aproximadamente 4.000 quilômetros. Então ele fala para Deus, eu vou. Só que ele pega um navio e vai ao contrário. Porque Jonas queria que Deus cumprisse o juízo sobre os ninivitas, sobre os assírios. E se nós pensarmos, muitas vezes a gente quer esse juízo para aquilo que pode nos afetar. Poxa, eles são tão cruéis, eles são tão maus, olha o que eles fazem. Eles faziam demais, eles faziam mesmo. Eles eram pessoas cruéis, eles eram pessoas difíceis, eles eram uns bárbaros. E Jonas vai e foge. O que acontece dentro do navio? A história que todo mundo começa. Deus manda uma grande tempestade. E aí tinha aquela questão de superstição na época, que era porque alguém estava desagradando o Deus dele. E aí eles começam a pesquisar e Jonas fala, eu sou hebreu. E eles chegam à conclusão de que foi Jonas o culpado pela tempestade. O que eles fazem? Eles pegam Jonas e lançam ao mar, e Deus manda, quem Deus manda... Gente, só um adendo aqui. Deus manda Jonas engolir o peixe. A palavra de Deus, isso é só um parênteses, não tem a ver com a pregação, mas senti isso no meu coração. A palavra de Deus fala que quando nós oramos, lá em Apocalipse fala isso, acho que 8, quando nós oramos, os anjos recolhem as nossas orações do incensário e depois eles devolvem com vozes, trovões e terremotos. Sabe o que significa isso? Se Deus tiver que mexer a natureza para que haja vozes, trovões e terremotos, Ele vai ordenar para que a sua vida seja abençoada, para que o propósito dele seja cumprido. Isso é um adendo. Então, Deus mandou o peixe. Deus mandou o peixe. Assim como Ele mandou o peixe, Ele manda a respeito das nossas orações. Deus mandou o peixe e engoliu Jonas. Jonas ficou lá 3 dias. Alguns teólogos dizem que ele foi a óbito, porque ninguém fica 3 dias no fundo do mar vivo. Não tem isso, porque o grande peixe que engoliu na água, se a gente pensar naturalmente, é isso. E depois o grande peixe vomita ele em terra. E ele vai então para Nínive. E sabe o que é mais interessante? Não é a habilidade do pregador, não é a potencialidade do pregador, não é a persuasão do pregador. Jonas não queria pregar, ele falou, eu tenho que fazer um evangelismo, eu vou fazer. Em hebraico, ele usou 5 palavras. Em português, ele usou 7 palavras. Vocês já viram evangelismo como esse? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias, Nínive será destruída.
E Nínive, eu esqueci do E. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse foi o evangelismo dele. Às vezes a gente fica suando para fazer evangelismo, a gente inventa uma história, a gente inventa um teatro, a gente dança, a gente pula, a gente salta, a gente luta, a gente dá pirueta, sobe, desce, e ninguém converte. E ninguém converte. E ninguém muda a vida. Jonas falou 7 palavrinhas de má vontade, porque ele estava em obediência. Uma cidade inteira se converteu. Isso era 120 mil pessoas. Nunca na história antes e nunca depois algum pregador pregou que uma cidade inteira se convertesse. Inteira. 100% da cidade. Então, eu quero falar aqui. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que faz essas coisas. Não é o meu esforço, não é o seu esforço. Isso significa que a misericórdia de Deus ela é presente na sua vida, em todas as histórias que compõem a sua vida, todo o cenário da sua vida e em todos os seus relacionamentos. Não depende de você, não depende do seu esforço. E eles foram salvos. E houve arrependimento e mudança de atitude dos seus governantes. E o profeta Jonas, o que aconteceu? Ele ficou ressentido com Deus. Ele ficou ressentido, eu quero morrer. Né? Ele fala assim, eu quero morrer. Você teve misericórdia, porque eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso, por isso que eu não queria pregar. E eles converteram, eu quero morrer. E Deus fala para Jonas, eu não hei de ter compaixão da cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? E também de muitos animais? Enquanto Nínive se arrependeu, o povo de Israel não se arrependia. E às vezes acontece o que aconteceu com Jonas. Jonas foi alvo de tanta misericórdia de Deus e teve dificuldade em ser misericordioso com aquele povo. E Israel vivenciava um momento de muita prosperidade, não era por conta do esforço dele. Ele não estava em guerra. As coisas aconteceram porque estava em momento de paz. E Israel estava experimentando um momento de misericórdia com Deus. E Jonas não quis ser misericordioso. Então, quando a gente lê o livro de Jonas, não é sobre o peixe. Não é sobre Jonas. É sobre a misericórdia de Deus. É sobre Deus e sua misericórdia. A misericórdia alcançou aqueles marinheiros. A misericórdia alcançou Jonas. E a misericórdia alcançou os ninivitas. A etimologia da palavra misericórdia, que é a junção de 2 palavras no latim, miseratio e cordis, que quer dizer um coração compadecido. Ter um coração compadecido significa ter de sentir o que a outra pessoa sente. Aproximar-se dos seus sentimentos, dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E é interessante que eu gostaria de trazer aqui algumas coisas sobre misericórdia. A palavra de Deus, eu fiz um compilado, um resumo de tudo o que eu li aqui. E eu queria trazer para vocês verem quanta misericórdia, ela é grandiosa, o tanto que ela é esplêndida, o tanto que ela pode alcançar as nossas vidas e os atributos da misericórdia. É interessante que fala que Deus faz a misericórdia. Deus é o Pai da misericórdia. A palavra de Deus fala que a misericórdia ela pertence ao Senhor, não é por merecimento. Ele tem misericórdia de quem ele desejar. É interessante que está escrito em Romanos, e em outros textos também, o seguinte: compadecer-me-ei de quem me aprover tem compaixão. Deus tem misericórdia de quem a gente acha que não merece misericórdia. Você quer um exemplo? Eu e você. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. O que ele tinha para nós? Morte. Ele não tinha nada além de morte para nós. Éramos para ser banidos da face da terra. Mas ele teve misericórdia. Ele teve prazer em ter misericórdia da minha vida e da sua vida. E por isso nós estamos hoje aqui, salvos. Deus é grande em misericórdias. É interessante falar assim, são muitíssimas as misericórdias. Davi fala assim,
Olha que interessante. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. É melhor você cair na mão do Deus vivo do que na mão de alguém, porque todos nós estamos prontos para julgar, para sermos juízo um do outro. Mas Deus é compassivo, é longânimo, benigno e cheio de misericórdia. Se você tiver que resolver um problema na sua vida, resolva primeiro com o Senhor, porque o Senhor vai ter misericórdia de você. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de se julgar, antes de julgar ao outro, coloque-se diante de Deus. É interessante que a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sabe quantas vezes aparece que a misericórdia do Senhor dura para sempre? As vezes que eu achei, e acho que eu não achei todas, 42 vezes. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E ela é renovada toda manhã. Toda manhã, a misericórdia do Senhor é renovada sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Vocês têm ideia do que é ser consumido? Ser consumido é ser acabado, é como se você jogasse um ácido de dissolvesse, é ser dissolvido, é ser... sumiu. Você só não foi consumido hoje, você só não será consumido amanhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. É porque Deus tem misericórdia de nós. Ele tem um coração com compaixão a nosso respeito. Porque se nós fôssemos merecer, nós seríamos consumidos e nós sabemos disso. Nós não somos merecedores. É interessante que a palavra de Deus fala que Ele liberta as pessoas por causa da misericórdia. Ele tirou a vida de famosos reis por conta da misericórdia e feriu grandes reis por conta da misericórdia do povo para o povo dele. A misericórdia, ela é abundante. A palavra de Deus fala que ela é muita, que ela é muitíssima, que ela é uma multidão, que ela é grande, que ela pode ser pedida. Você pode pedir misericórdia. Quando eu não sei o que eu oro a respeito da minha vida, ou a respeito de alguns amigos agora, por exemplo, que estão perdendo parentes, a gente tem visto, a gente só fala assim, Deus, misericórdia. Misericórdia. Você vai falar o que? Misericórdia, Deus. Não tem o que fazer. Misericórdia. Você pode clamar por misericórdia, você pode pedir por misericórdia. A palavra de Deus fala que ela é estendida sobre nós, ela baixa sobre nós, ela eleva até os céus e ela eleva acima dos céus. E como o céu se alteia acima da terra, ela é grande. Olha que coisa linda. Ela chega até o céu, ela ultrapassa o céu e ainda cobre aquilo tudo que o céu alteia. Ela deve ser anunciada, ela pode ser mostrada, ela pode ser pensada. Você tem que meditar e pensar na palavra, na misericórdia de Deus. Ela pode ser cantada. Cantarei as tuas misericórdias e as tuas maravilhas. Ele te coroa de misericórdia. Parece que a gente está tomando um banho de misericórdia, né? Ela é eterna. Gente, olha que coisa linda, ela é eterna. Ela é repleta de afeto, ela é meiga, ela é delicada. Ela é eterna, ela é entranhável, entranhas de misericórdia. É uma palavra que significa afeição veemente de comiseração, pela qual os intestinos e o coração é movido. A misericórdia move o seu coração, a misericórdia move o meu coração. E ela permeia todas as obras de Deus. Eu estava lendo, foi por misericórdia que o exército de Faraó foi engolido pelas águas, foi por misericórdia que o mar abriu, foi por misericórdia que ele criou o sol, a lua, as estrelas e o firmamento. Sabe por que a gente tem um sol que nos aquece de manhã? Pelas misericórdias de Deus. Sabe por que a gente tem uma lua que clareia a noite? Pelas misericórdias de Deus. A palavra de Deus fala que permeia todas as obras. A misericórdia do Senhor, ela está entranhada em todas as obras de Deus e em tudo que diz respeito a nós. Ela é de eternidade em eternidade. Ela não tem começo e nem fim. Ela é infinita. Ela nos segue. Ela nos segue. Alguém está me seguindo, a misericórdia nos segue, mas também ela vem ao nosso encontro. Gente, não tem como escapulir da misericórdia, eu estou vendo aqui. Ela é concedida, ela é enviada, ela deve ser louvada com alegria. Eu pensava só Deus louvar. Sabe o que é louvar? Louvar é diferente de adorar. Louvar é falar bem de.
Então ela é louvada, a misericórdia deve ser louvada. A palavra de Deus fala que os que confessam as suas transgressões e as deixam, alcançará misericórdia. Ela não se aparta de nós, está escrito. Ela não tem fim. As nossas súplicas não são segundo a nossa justiça, mas segundo as misericórdias de Deus. Deus não nos dá e não nos abençoa por conta do que fazemos. É porque Ele é misericordioso. As nossas súplicas são atendidas porque Ele é bom e não porque nós merecemos. Ela é a causa de nós não sermos consumidos, que eu já disse aqui. A palavra de Deus diz que a misericórdia deve ser amada. Você já pensou nisso? A misericórdia deve ser amada. Bem-aventurado, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é tão interessante, lindo isso aqui, esses textos aqui, que Deus fala assim: por breve momento te deixei. Por breve momento, por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias, torna a acolher-te, torna a trazer-te de volta. Está escrito: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam, que esperam nessa misericordiosa. Outro texto diz: no ímpeto de indignação, escondi de mim a minha face. Deus escondeu de nós a face dele. Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ela deve ser exercida. A palavra de Deus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdias. É interessante, nós percebemos, tem a história lá em 2 Samuel do rei Davi. Davi estava lá e era praxe do rei que assumisse o trono matar todos os descendentes do rei anterior, para que aquele descendente não viesse requerer o trono e não houvesse disputa por esse trono. E Davi chega e pergunta: existe algum descendente de Saul? Existe algum descendente de Saul? E o servo dele responde: existe Mefibosete. Mefibosete, ele tem os 2 pés aleijados, ele manca dos 2 pés, e ele está onde? Ele está em Lodebar. Quando fala que ele era aleijado dos 2 pés, nós podemos ligar a queda do homem. A queda do homem. E Lodebar significa lugar árido e seco. Mefibosete, o filho de Jonatas, ao qual Davi amou como a sua própria alma, que a palavra de Deus fala, era Mefibosete, e ele estava escondido, com medo de ser aniquilado pelo rei Davi. E o rei Davi manda buscar Mefibosete. E Mefibosete teve muito medo. E Davi fala assim para ele: não temas, porque eu vou usar de misericórdia com você. Sabe o que Davi fez? Davi colocou Mefibosete para estar à mesa dele até os fins dos dias dele. Vestiu ele com roupa de príncipe e restituiu todas as terras que eram do rei Saul para Mefibosete. Ele não teve medo da luta pelo trono, porque ele usou de misericórdia. A palavra de Deus fala que nós temos que sermos cheios de misericórdia. E quando Mefibosete recebeu isso por parte de Davi, sabe qual foi a reação dele? Ele prostrou-se e falou: quem é o teu servo para que dê atenção a um cão morto como eu? E às vezes a gente recebe a misericórdia de Deus e a gente não se prostra diante de Deus que foi misericordioso conosco. E a gente às vezes age como Jonas: eu quero juízo. Às vezes eu me pego com um coração muito endurecido quando faz alguma coisa que não me agrada, o governo ou outras coisas. Aí eu falo, e depois eu fico pensando: não, isso está errado. Porque a primeira reação nossa é querer justiça. É querer que a condenação daqueles que não estão de acordo com aquilo que a gente crê que é a verdade. Mas Deus é um Deus misericordioso. E cabe a nós nos prostrarmos diante dele. A misericórdia de Deus não depende do que nós fazemos. É interessante esse texto aqui, ó. Assim, pois, não depende de quem quer que corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de você correr para lá e para cá. Não depende de você fazer. Depende de Deus usar a misericórdia deles. Outro texto fala: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não depende de nós, não depende da justiça praticada por nós. Os ninivitas eram aquele horror de povo, aquela maldade encarnada, e Deus teve misericórdia deles. Não depende de nós. A palavra de Deus fala: achegai-vos confiadamente ao trono da graça, a fim de acharmos misericórdia, recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Achegue-se ao trono de Deus, clame por misericórdia, que o Senhor vai te dar misericórdia, graça e socorro. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo sem misericórdia, está escrito, o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu li uma história que eu não sei se é verdade. Na época de Napoleão Bonaparte, chegou uma mãe de um rapaz condenado à morte e falou para o Napoleão, implorando pela vida do filho dele: tem misericórdia do meu filho. E Napoleão falou assim: o seu filho é culpado de um crime de morte, segundo as leis. O que necessita que eu fizesse, o que necessita que eu faça é justiça. Ele é passível de morte porque ele cometeu um crime passível de morte, é necessário que eu faça justiça. E a mãe falou assim para Napoleão: eu não estou pedindo justiça, eu estou pedindo misericórdia. E eu sei que ele é passível de morte, eu sei que ele merece a morte, mas a misericórdia é tudo que eu te peço. E fala que Napoleão falou: misericórdia pediste, misericórdia alcançaste. Às vezes, nós não podemos chegar diante de Deus e pedir justiça, porque ninguém é digno de justiça. A palavra de Deus fala que nós somos justificados por Ele. Nós temos que clamar por misericórdia. Para nós, para aqueles que nos desagradam, não é fácil, eu tenho dificuldade. E eu acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade. Mas clamar misericórdia por nós e por aqueles que precisam. Essa é a misericórdia que nós recebemos de Deus. E a palavra de Deus fala esse texto aqui, ó. Nós somos vaso de misericórdia. Você já tinha ouvido essa expressão? Vasos de misericórdia. Vaso é um recipiente. Também não tem como, né? Do jeito que a gente viu um tanto de atributo, ela vem, ela encontra, ela segue, ela está por baixo, ela está por cima, ela entra, ela mexe intestino, ela mexe coração, ela mexe a mente, ela mexe em todos os lugares. O que tem que ter dentro de nós? Misericórdia. As misericórdias do Senhor. Nós somos vasos de misericórdia. Então, quando nós somos derramados, o que nós temos que colocar diante da vida das pessoas? O que nós temos que usar com as pessoas nas nossas relações? Misericórdia. Que a misericórdia de Deus seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes, ó Deus, a gente age como Jonas, queremos justiça, queremos juízo, ó Deus, sobre aqueles que são contra nós, contra os nossos inimigos, sobre aqueles que nos abalam, Deus, mas nós pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Venha de encontro ao nosso coração, venha de encontro à nossa mente, ó Deus, da forma como ela é grandiosa, da forma como ela é muitíssima, ó Deus amado. Deus, nós te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nós te louvamos porque as suas misericórdias são ternas, elas são entranháveis, elas são maravilhosas. Ó Deus, elas duram para sempre, de eternidade em eternidade. Nós te louvamos por isso e clamamos, ó Deus, por misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que nos cercam, sobre as nossas famílias, ó Deus, sobre os nossos amigos, ó Deus, e por aqueles, ó Deus, que não têm sido tão nossos amigos assim. Nós pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Seja sobre nós, ó Deus, e derrame a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.